Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia aqui da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente tratar de um assunto muito importante e também muito sério, que é o racismo no Brasil. Para a gente falar sobre esse assunto, eu dividi a aula em 5 tópicos. Então fica logo atento aí, fica logo atenta, pega a tua caneta, teu caderno, teu lápis, marca-texto, para você anotar e destacar as dicas e as palavras-chave dessa nossa videoaula de hoje, combinado? Então olha só, são 5 tópicos. O primeiro, a gente vai tratar do racismo no período colonial, o início do racismo no Brasil. Depois, vamos tratar das teorias raciais no Brasil. No terceiro tópico, vamos citar Euclides da Cunha e o tipo ideal do homem sertanejo. No quarto tópico, vamos falar sobre a teoria de Gilberto Freire e o mito da democracia racial no Brasil. E para fechar a aula, a gente encerra com as teorias de Florestan Fernandes e o racismo estrutural aqui no nosso país. Fechado? Combinado? Então vamos começar a nossa aula de hoje e a gente começa com o racismo no período colonial aqui no nosso país. O racismo no Brasil ele tem uma origem, e essa origem vem a partir do momento ali do descobrimento e da colonização do país no século XVI. E para a gente entender um pouco disso, acompanhe aqui comigo no slide. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, pelos europeus. E a característica da colonização brasileira foi a característica de colônia de exploração, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que era uma colônia de povoamento. Como o Brasil foi uma colônia de exploração, durante a maior parte do tempo na nossa história enquanto país, houve aqui no país, no Brasil, a escravidão e a subjugação de povos nativos, os indígenas, além, é claro, da escravização do negro africano. Percebe que essa escravização ela tem uma característica racial. É a escravização do negro africano. Assim também como os indígenas, os nativos, os que já estavam aqui antes da chegada dos portugueses, também tiveram ali um processo de dominação, foram subjugados culturalmente, por exemplo, economicamente e daí por diante. Então percebe que essas duas etnias, esses dois grupos étnicos, vamos dizer assim, eles vivem durante muitos séculos aqui em nosso país, durante a maior parte da nossa história, no processo de dominação, de subjugação, de escravidão. O que colocou tradicionalmente esses grupos, indígenas e negros africanos, em posição de dominação e também de inferioridade social. Olha só, eu não estou dizendo que o negro ou o índio são inferiores. Eu estou dizendo que a condição de dominação e escravidão os colocava, naquele contexto, numa condição de inferioridade social, por serem povos subjugados, por serem povos escravizados e, portanto, povos dominados pelo colonizador europeu, pelo português. Certinho? Então a gente tem isso aqui como o início do processo de formação desse pensamento e dessa atitude racista característica da sociedade brasileira. Lembre-se que o preconceito ele tem uma trajetória histórica, ele começa de algum lugar e depois ele vai se perpetuando. Ele vai inclusive se ressignificando muitas vezes. Por isso que a gente tem que ter primeiro a dimensão de onde começa, qual é o início, qual a origem do preconceito racial em nosso país. E a origem está aqui, na subjugação, na dominação de povos nativos e também de povos escravizados no período colonial. Ok? No Brasil, a eugenia, enquanto teoria racial, foi abraçada por muitos intelectuais. A gente está falando já do século XIX. No início da aula eu te falei ali do período colonial, da subjugação, dominação dos povos nativos, né, e os africanos também. E agora eu estou falando da questão mais intelectual, para você ir entendendo aí a questão racial, a questão do racismo em nosso país. No Brasil, a eugenia, as teorias raciais, foram abraçadas por médicos, cientistas, jornalistas e também intelectuais da época. Professor, mas que época é essa? Século XIX e as primeiras décadas do século XX. É esse período da história do Brasil onde existe ali uma pseudociência, né? Ou então uma leitura pseudocientífica
sobre a questão étnica, sobre as relações raciais aqui em nosso país. E também defendia-se naquele momento uma série de práticas para, entre aspas, melhorar ou aperfeiçoar a nação brasileira. Isso passava, por exemplo, por defender políticas de embranquecimento da população, facilitar a chegada de imigrantes europeus, italianos, alemães, sobretudo na região sul e sudeste do Brasil, para poder embranquecer a população brasileira. Nos jornais, não era incomum, era uma coisa muito normal, encontrar artigos, textos jornalísticos, exaltando a eugenia, a ideia de melhoramento, de aperfeiçoamento da raça, pedindo pela melhoria da raça brasileira. Então a ideia de melhoria do país naquele contexto, de desenvolvimento da nação do Brasil, passava também por essa, entre aspas, melhoria ou aperfeiçoamento da raça brasileira, que era basicamente embranquecer a população. Porque o Brasil, por ter um passado colonial, tinha uma população muito grande de negros, de mestiços, de mulatos, e isso, naquela pseudociência da época, levava à ideia de que o Brasil não seria desenvolvido por esse motivo, não teria condições de atingir o desenvolvimento por conta de sua formação racial, da formação do povo brasileiro, muito marcado pela mestiçagem e pela miscigenação racial. Com o apoio de médicos, membros da classe média e da elite brasileira, esse movimento pseudocientífico, que a gente está falando, da questão racial, contribuiu para a ideia de que o povo brasileiro deveria embranquecer, porque era um povo, como eu te falei, de maioria mestiça, mulata, negra, indígena. A eugenia, a ideia de melhoramento da raça, influenciou políticas sanitárias, como, por exemplo, o isolamento compulsório de portadores de hanseníase e também de doentes mentais, além de inspirar leis anti-imigração de povos não europeus. Isso aconteceu até o período ali da era Vargas, mais ou menos. Até a década de 30 a 40, existiam no Brasil leis que oficializavam essa política anti-imigração de alguns povos. Alguns povos eram bem recebidos, outros não. Existiam barreiras, entraves legais para que eles não chegassem e se fixassem no território nacional. E ajudar a formar o pensamento racista também acerca da identidade de pessoas negras, pretas e indígenas no país. Negras, mulatas, indígenas, certo? Então esses grupos étnicos, esses grupos sociais, eles foram sistematicamente excluídos do processo de formação da identidade nacional, inclusive da ideia de melhoramento da nação brasileira, durante aquele momento da história, que é o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, do século passado. Então percebe que essa construção ideológica, que essa pseudociência baseada na teoria racial, na eugenia, levou a esse absurdo. Hoje em dia a gente percebe o quanto isso é uma coisa absurda, danosa. Essa ideia de que para melhorar a nação deveria se embranquecer o povo, deveria se incentivar a vinda de imigrantes europeus para o território brasileiro, para ressignificar a nossa identidade, a nossa formação, inclusive genética, enquanto povo. A gente percebe hoje o quanto isso é perigoso, o quanto esse pensamento ele é discriminatório, é preconceituoso. Mas o que eu quero te dizer é que nessa época que a gente está falando, isso era uma coisa comum. Isso era algo que era, de certa forma, legitimado pelo discurso científico ou pseudocientífico, pelos médicos, pelos antropólogos, pelos historiadores, certo? Então eu quero que tu entenda que são contextos diferentes, que tem valores diferentes, ideias diferentes ali, embutidos nessa análise de povo, de nação, de cultura. Certinho? Então vamos seguir adiante. Vamos falar de algum desses autores, que são inclusive autores muito consagrados na literatura brasileira, na história brasileira, na sociologia também, mas que naquele momento acabaram defendendo essas práticas e esses valores que hoje a gente condena, que hoje a gente considera absurdo e realmente o são, certo? Então vamos lá. Euclides da Cunha e o tipo ideal do homem sertanejo. Euclides da Cunha você com certeza já ouviu falar, porque ele escreveu um livro muito famoso, muito popular, muito lido no ensino médio, chamado Os Sertões, certo?
Então, Sertões é uma obra do Euclides da Cunha, e nesse livro, Os Sertões, ele está escrevendo, na verdade, quase que um roteiro de viagem dele para cobrir a Guerra de Canudos, que foi uma guerra que aconteceu no final do século XIX, lá em Canudos, no interior da Bahia, no sertão nordestino. Por isso o nome do livro é Os Sertões. Certinho? E aí, o Euclides, ele é considerado um dos precursores, um dos primeiros, dos pioneiros ali da sociologia brasileira. Euclides da Cunha nasceu em 1866, ali na meados do século XIX, lá no Rio de Janeiro. Em sua principal obra, que a gente citou ainda há pouco, Os Sertões, Euclides da Cunha tenta descrever os diversos aspectos de uma sociedade até então desconhecida para a sociedade brasileira do litoral, da capital, do Rio de Janeiro, né? Naquele momento, que é a sociedade do sertão, do interior da Bahia, do Nordeste profundo. E aí, para poder descrever essa sociedade, esse tipo de povo, de gente, o Euclides da Cunha escreve essa obra, Os Sertões. Euclides da Cunha era um jornalista que defendia essas ideias ali da eugenia, do melhoramento da raça, do povo brasileiro, era contra a mestiçagem, né? Mas apesar disso, Euclides da Cunha acreditava, apesar de acreditar nisso, melhor dizendo, na superioridade de uma raça sobre outra, essa coisa toda, ele percebia no sertanejo certas qualidades singulares, ímpares, que o homem do sertão tinha. Lembra que esse sertanejo que eu estou falando não é sertanejo de música sertaneja, não. De Goiás, ok? É o sertanejo do sertão, do interior do Nordeste, certo? Esse homem do interior do Nordeste, do sertão baiano, do sertão nordestino, ele tem características muito singulares, muito próprias. E segundo Euclides da Cunha, essas características do homem sertanejo, elas são originadas pela sua característica, pela sua condição de mestiço, pela miscigenação entre as raças. Então, olha só, a gente está falando de um teórico que acreditava na superioridade de uma raça sobre outra, que concordava com as teorias raciais que estavam em voga, estavam ali, né, sendo legitimadas naquele momento. Mas quando ele vai para o sertão da Bahia, ele descobre uma característica, ou características muito singulares do homem sertanejo, do homem nordestino, do sertão. E a maior contribuição do Euclides da Cunha para o entendimento dessa sociedade foi exatamente esclarecer a vida dos interioranos, a vida dos sertanejos. E tem uma frase do Euclides que é muito famosa, quando ele se refere a esse tipo de gente, ao homem do sertão. Ele diz que o sertanejo é, acima de tudo, um forte. Mas por que o sertanejo é forte para Euclides da Cunha? Ele é forte porque ele precisa ser forte para sobreviver. Ele vive no sertão, na seca, na aridez. E sobreviver nessas condições é só para quem é forte mesmo. Então é essa fortaleza que o Euclides da Cunha está colocando como característica. Não é forte de ser forte fisicamente, necessariamente, mas é forte de saber enfrentar as adversidades e mesmo assim conseguir sobreviver na seca, na aridez do sertão, certo? Então a gente tem o Euclides da Cunha como alguém que concordava com as teorias raciais, mas que por uma experiência dele de fazer a cobertura da Guerra de Canudos, ele percebe características muito singulares, muito ímpares no mestiço, no homem do sertão do Nordeste, do interior da Bahia. Então ele já começa, de certa forma, a repensar um pouco as ideias que antes ele defendia, por conta dessa experiência que ele teve na cobertura da Guerra de Canudos. Mas ainda assim ele é muito ligado à defesa dessas ideias, das ideias raciais, das teorias raciais, lá do século XIX, começo do século XX. Gilberto Freire é um autor mais famoso na sociologia, porque ele é da chamada primeira geração, a geração dos anos 30, da sociologia brasileira. Logo no começo da década de 30, ele publica a sua maior obra, a sua obra mais importante, chamada Casagrande Senzala. Ok? Então, olha só. Gilberto Freire, o autor do livro Casagrande e Senzala, analisa a formação da sociedade brasileira a partir das relações que aconteciam no período colonial entre senhores e escravos e cria uma coisa que hoje a gente chama de mito da democracia racial. Por que é um mito? Porque é uma inverdade. Não é algo que na prática acontece, se concretiza,
mas existe somente no plano das ideias. Por isso é um mito, né? É uma inverdade. A ideia de democracia racial remete a uma suposta sociedade, a nossa, sem discriminação ou sem barreiras legais e culturais para a igualdade entre grupos étnicos. Então, a concepção lá do Freire é que as relações que aconteciam no período colonial, elas acabaram adocicando as relações raciais no Brasil, de modo que o Brasil não seria, na visão dele, um país racista. Não haveria racismo no Brasil. Haveria preconceitos de ordens diversas, mas não racismo, pela característica da colonização e das relações que aconteciam no período colonial, mais brandas, segundo ele, entre brancos e negros. Ok? Gilberto Freire considera que a miscigenação racial e o assimilacionismo cultural gerou o adocicamento das relações raciais aqui no nosso país. Dois fatores, copia. A miscigenação racial é o primeiro e o assimilacionismo cultural. O que significa isso? Miscigenação racial, está muito claro, né? Brancos e negros se relacionando, nascendo os mulatos, etc. Assimilacionismo cultural, o que é isso? É o fato de que o povo que era dominante, os europeus, os portugueses, eles assimilaram, absorveram traços da cultura dos povos dominados no seu dia a dia. E essa absorção, essa assimilação, segundo Freire, ajudou a aproximar esses dois grupos étnicos, pela questão cultural também, além da questão da miscigenação. Esses dois fatores, na visão dele, contribuem para a formação de uma sociedade onde não exista racismo, onde exista, portanto, uma democracia racial. E por essa visão, viveríamos em uma sociedade onde todos os grupos étnicos conviveriam de forma pacífica e harmoniosa. Por isso que a gente chama de mito da democracia racial. É uma coisa construída de forma ideal, mas que na prática a gente percebe que ela não se concretiza, ela não tem uma ressonância daquilo que a teoria diz. Ela não acontece na prática. Daí ela ser uma inverdade, ou ser algo apenas do campo teórico ou ideológico. E aí a gente fecha a nossa aula falando do Florestan Fernandes, que é um autor que se contrapõe, ele é oposto, teoricamente, às ideias do Gilberto Freire. O Florestan Fernandes fala do racismo estrutural. Florestan Fernandes dedicou-se, sobretudo, à fundamentação da sociologia enquanto ciência aqui no Brasil, realizando importantes pesquisas sobre o processo de industrialização brasileira, que começa ali de forma mais firme, a partir da política desenvolvimentista, né, dos anos 30 em diante. Ele é um cara ali dos anos 50, está escrevendo nos anos 50 a 60. É o período de crescimento econômico e industrial do país. E a relação com as mudanças sociais no Brasil, oriundas desse processo de desenvolvimento econômico, além também de estudos sobre o racismo estrutural. Inclusive, a principal obra do Florestan se chama A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Sociedade de classes é um tipo de sociedade tipicamente capitalista, né? Sobretudo industrial. E é nesse contexto de modernização da economia brasileira que ele vai ali encarar a figura do negro, que ele vai, na verdade, dizer como é que se insere dentro dessa sociedade desenvolvimentista, industrial, a figura do negro, a figura daquele que foi escravizado durante muitos séculos no nosso país, na história do nosso país. O Brasil, segundo Florestan, e isso é verdade mesmo, estatisticamente falando, é difícil falar isso. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África, em números absolutos. Não em números proporcionais. Existem outros países fora da África que têm uma população negra proporcionalmente muito grande. O Haiti, por exemplo, é um deles. Mas em termos de população absoluta, de número de pessoas, o Brasil é o país com a maior população negra fora da África, certo? E essa população, apesar de ser muito grande, majoritária na composição da sociedade, ela acaba sendo subrepresentada em vários âmbitos sociais, mercado de trabalho, na vida política também, né? E isso cria o racismo chamado racismo à brasileira, que é um racismo camuflado, velado, escamoteado. Porém, nas práticas do cotidiano ele é perceptível. É como se a gente não se reconhecesse como um povo racista, mas na prática, no dia a dia, na vida, a gente percebesse muitas ações baseadas no preconceito racial. E com isso, a gente encerra
mais uma aula de sociologia, ok? Hoje a gente falou sobre o racismo no Brasil. Lembra que esse conteúdo, ele já teve várias aulas, tipo de racismo, etc e tal. Então fica sempre ligado para tu não perder nada desse conteúdo, ok? É isso, a gente deixa marcado já nosso encontro para a próxima videoaula. Tchau, tchau.